O assunto dos sentimentos é um assunto difícil, né? Para muitos de nós é difícil, para alguém que bebe muito é mais difícil ainda, por quê? Porque ela vai utilizando do álcool para aliviar desconfortos relacionados, por exemplo, a conversar sobre sentimentos. Então a pessoa faz o quê? Ela acaba utilizando momentos em que ela bebe para se expressar mais, para falar mais. E o que acontece? Ela vai lá, vamos dizer assim, bebe e conversa com você embriagada. E você vai lá e conversa embriagada. E aí o que acontece? Você está incentivando que ela continue não só conversando com você quando está embriagada, quanto até beber mais. Porque dá certo. Porque nossos comportamentos eles não acontecem à toa. Tem uma lógica por trás. A Rosana está perguntando: Vitor, por que eles só aceitam conversar bêbado? Né? Ela está perguntando por que as pessoas que bebem demais, elas só aceitam conversar depois de beberem. E essa é uma pergunta importante pelo seguinte sentido. O álcool, ele é uma substância que ela mexe com o nosso sistema nervoso central, ela mexe com o cérebro. E ela faz algumas alterações no cérebro. Que tipo de alterações? Ele diminui um pouco o freio do cérebro, que é o lobo frontal. Isso faz com que a pessoa seja mais impulsiva e ela tenha menos percepção de efeitos e consequências negativas. Por exemplo, muito se diz que uma pessoa, depois que bebe, fica mais corajosa, né? Toma mais coragem para fazer as coisas, né? Por quê? Porque o álcool faz com que o cérebro perceba um pouco menos o risco, perceba um pouco menos que as coisas não estão bem. Por exemplo, se você for ver, pesquisas que mostram acidentes de trânsito relacionados ao álcool. Por que o álcool está tão associado a acidente de trânsito? Porque a percepção, muitas vezes, do motorista que bebeu é de que ele está bem para dirigir. Por quê? Porque o álcool faz com que a percepção dos problemas ou da falta de habilidade em alguma coisa seja minimizada. A pessoa não se dá conta de que ela está Tá inadequado, tá errado, não tá bem para determinada coisa. Por exemplo, para dirigir. E esse mecanismo também favorece que a pessoa acabe usando momentos em que ela bebeu para conversar mais, para falar mais, principalmente quando são coisas relacionadas, talvez, a sentimentos, né? E aí, porque muitas vezes, para quem bebe muito, sentimentos acabam sendo... O assunto dos sentimentos é um assunto difícil, né? Para muitos de nós é difícil, para alguém que bebe muito é mais difícil ainda, por quê? Porque ela vai utilizando do álcool para aliviar desconfortos relacionados, por exemplo, a conversar sobre sentimentos. Então a pessoa faz o quê? Ela acaba utilizando momentos em que ela bebe para se expressar mais, para falar mais. E o que acontece? Ela vai lá, vamos dizer assim, bebe e conversa com você embriagada. E você vai lá e conversa embriagada. E aí o que acontece? Você está incentivando que ela continue não só conversando com você quando está embriagada, quanto até beber mais. Porque dá certo. Porque nossos comportamentos eles não acontecem à toa. Tem uma lógica por trás. Então, se ele continua, ele bebe e vai conversar só depois que bebeu. E aí ele conversa e dá certo, ele consegue conversar, ele fala o que ele quer, você vai lá e escuta o que ele está falando embriagado. E aí o que acontece? Você acaba reforçando ele a beber mais. Então, o que você poderia fazer nesses momentos? Você poderia, nos momentos em que ele está embriagado, você não conversar com ele, você não alimentar essas conversas, você não dá margem, não dá espaço para conversas grandes acontecerem. Mas você pode sim, se a pessoa quer conversar contigo no momento de embriaguez, beleza, você não conversa no momento de embriaguez, mas aí você depois retoma, fala, olha, você queria conversar comigo ontem, e jogo firme. Beleza, eu converso com você, eu estou aberto para conversar com você. A única pequena diferença é o seguinte, em momentos adequados, né, momentos de sobriedade. E aí você passa a não reforçar, a não facilitar, porque é natural do cérebro buscar o caminho mais fácil. Isso não é porque o alcoolista é sem vergonha ou nem nada assim. Então, se ele tiver facilitado o caminho de conversar com você quando está embriagado, é natural que ele sempre faça isso dessa forma. E aí, quando eu falo isso, tem gente que pensa, Vitor, mas isso não dá certo, sabe por quê? Né? Principalmente quem não sabe muito, quem está na faixa branca, não entende muito ainda, aí costuma pensar errado. Costumam pensar o que, Vitor? Mas o meu familiar não adianta, porque eu tento conversar com ele sóbrio e aí ele não conversa comigo, ele só conversa embriagado. Então vamos lá, se você costuma conversar com ele depois que ele bebeu, você está incentivando que ele continue. Agora,
forma com a qual você vai conversar com ele quando ele não bebe também faz toda a diferença. Porque pode ser que ele tenha uma timidez aumentada, pode ser que ele tenha alguma outra dificuldade, e aí ele se sente mal com isso, mas não olha muito para isso e acaba utilizando o álcool para aliviar essa situação. E aí, se você tiver um jeito errado de falar com ele na sobriedade também, você pode acabar não incentivando o lado sóbrio. E aí você acaba reforçando um comportamento de beber e conversar com você quando bebeu. E aí, quando não bebe, não conversa. E aí vira um ciclo que vai se alimentando muitas vezes até pela raiva, né? Talvez você comece a ficar frustrado com a pessoa e já está tanto tempo assim que você já meio que largou de mão. E aí faz o quê? Começa a também não reforçar ou não facilitar conversas em momentos de sobriedade, né? Quando ele está embriagado, não é momento de conversar, não é momento de resolver nada. Até por uma forma de ensinar. Que, olha, pelo menos comigo isso não é assim. E aí você já está criando uma mudança de padrão de comportamento, né? Certo? Vamos ver. E tem que tomar cuidado com uma coisa também. Às vezes o alcoolista ele gosta de conversar depois que bebe. E aí, às vezes, ele é legal quando ele bebe. Tem gente que é chata quando bebe, tem gente que é irritada, tem gente que é mais incomodada, mas tem gente que fica carinhosa, que fica mais legal. Isso você tem que tomar cuidado, porque o quê? Ele ficar carinhoso e ficar legal pode ser uma forma de reforçar você para um comportamento negativo. É como se amaciasse, e aí você pode se acostumar com ele bebendo, pode até desejar que ele beba, porque daí fica o clima mais legal. Só que olha o buraco que vai se enfiando, olha o problema que vai se colocando. Então, bebeu, não é momento de criar muito relacionamento, fazer muitas coisas ali, não, tá? Para que não fique algo reforçado, tá bom? Certo, que mais? Tem algumas perguntas aqui que ficaram para baixo. Principalmente quem está no Instagram, talvez você tenha que enviar mais de uma vez a sua pergunta, porque conforme as pessoas vão entrando, some a pergunta, tá? Então, às vezes, é interessante você mandar mais de uma vez, se você estiver assistindo pelo Instagram, principalmente, tá? Porque vai rolando e eu não consigo ver sempre as perguntas, tá? E alguma pode escapar. As ofensas, a minha forma de saber o que ele sente. A Rosana está dizendo, as ofensas e agressões que falam pra gente é também uma forma de saber o que eles sentem? Boa pergunta, Rosana. É o seguinte, essa pergunta é bem comum. Fala, Vitor, o alcoolista, quando ele bebe, o álcool entra, a verdade sai? O álcool entra, a verdade sai? Então, quer dizer que quando a pessoa bebe, é ali que ela fala o que realmente ela pensa? É aí que eu consigo descobrir o que realmente ele sente, o que ele pensa? Porque se ele tem dificuldade de falar dos sentimentos quando está sóbrio, agora, quando ele está embriagado, ele fala um monte de coisa, e às vezes até fala ofensas. É isso que ele realmente pensa? E eu vou te responder, tá? Existem pesquisas sobre isso, porque isso é algo interessante do ponto de vista médico também. Procurar entender se existe um tipo de soro da verdade. E muitas pessoas dizem, o álcool é um soro da verdade, o álcool entra e a verdade sai. Bobagem. É uma grande bobagem, não é verdade. O álcool entra, não é a verdade que sai. E eu vou te explicar para você nunca mais errar isso. Porque o conhecimento popular sobre isso é muito errado. Não existe um soro da verdade. O álcool ele diminui a capacidade de calcular as coisas, ele diminui a percepção de risco, ele embaralha um pouco os sentimentos, os pensamentos, ele não aumenta a nossa capacidade de fazer coisas, ele diminui a nossa habilidade de prever problemas e riscos. Então a pessoa, depois de beber, ela tende a dizer muito mais bobagens e coisas distorcidas do que realmente o que ela pensa, o que ela acha, o que ela, né? Uma pessoa que está drogada, ela é mais correta do que uma pessoa que está normal. Uma pessoa que está embriagada, ela tem mais condições de se expressar do que uma pessoa que está normal? Claro que não, absolutamente não. Agora, Vitor, mas um dia a pessoa bebeu e me disse algo que é o que ela pensava. Mas pensa comigo de verdade. A maior parte de nós, na maior parte do tempo, pensa um monte de coisa ao mesmo tempo das coisas. E aí, se um dia você falou uma coisa que é, sei lá, a pessoa que você bebeu e disse uma besteira, embriagado, é o que a pessoa realmente pensa? Improvável. Não, tudo indica o oposto. A pessoa tende a dizer mais bobagem, como se fosse um espelho, né? Sabe aqueles espelhos de circo distorcidos? Que vão lá e mudam a imagem, ou engordam, emagrece a pessoa, ou distorce, às vezes até fica engraçado.
que é? É a mesma pessoa que está diante daquele espelho, só que está distorcido pelo formato que o espelho foi configurado. É isso que acontece com o cérebro do alcoolista quando ele bebe. Fica distorcido o jeito que ele pensa, fica distorcido os sentimentos e o raciocínio dele. E aí ele tende a dizer mais coisas distorcidas, não mais a verdade. Então você tem que ter na cabeça isso, que é o seguinte: você percebe, muitas vezes você que está me assistindo agora, você percebeu antes que o alcoolista a necessidade de parar de beber. E ele ainda não percebeu. E aí o que acontece? Isso te dá uma oportunidade de, agindo com estratégia, conseguir fazer essa pessoa parar de beber e de se destruir, de destruir a família, de destruir a si próprio, de estragar o relacionamento entre vocês. Porque uma coisa é a doença do alcoolismo, a distorção que o álcool causa, e a outra é a pessoa. O que eu incentivo você, caso seja do seu interesse, é você lutar pela pessoa que tem por trás da doença. Não é a mesma coisa. O que a pessoa diz quando está embriagada não é quem ela é. Porque uma coisa é a doença, uma coisa é a pessoa que tem por trás. Tá? Faz sentido? O Adami está perguntando: sou de estados diferentes. Quero visitar minha família e fico preocupado em viajar e deixá-los só. O que fazer? Dami, é o seguinte, o que fazer é você decidir. Porque é o seguinte, talvez você está começando a me acompanhar agora, você não saiba, eu vou te explicar. Se você vive com alguém que bebe demais e você está preocupada que você não pode visitar a sua família, porque daí pode ser que ele fique sozinho e ele beba, você está partindo de um raciocínio muito problemático. Fazer quem ama parar de beber não é você virar a babá da pessoa. Não é você tratar a pessoa como uma criança. Não é você ficar correndo atrás do outro para fazer ele tomar juízo. Não é isso. É você, através do seu comportamento, das suas palavras, do jeito de se comunicar, da sua estratégia dentro do seu relacionamento, que você vai gerar no alcoolista interesse e comprometimento em parar de beber. Aí você vai construir uma sobriedade, quer dizer o quê? Uma vontade no outro de permanecer sem beber sólida. Imagina a casa dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos fizeram cada um uma casa, né? Uma de palha, uma de madeira e uma de tijolos. Se você está preocupado, você está demonstrando para mim, dizendo, eu moro num estado diferente, eu quero visitar a família, mas eu vou sair, vou deixar ele sozinho, eu tenho medo. Você está me dizendo, abertamente, que você vive numa casa de palha. E quem vive numa casa de palha tem medo da chuva. Quem vive numa casa de palha tem medo do vento. Quem construiu uma casa de palha está sujeito a pequenos problemas que podem destruir essa casa, porque ela é de palha. Porque dentro do seu relacionamento com essa pessoa, você não, por não saber, por não entender, né? Você construiu uma casa de palha. E aí você fica com medo. E aí você fica angustiada, e aí você não vê algo maior acontecendo, você não vê o outro tomando iniciativa, se comprometendo a parar de beber. E aí você fica imaginando que você tem que estar perto o tempo todo para evitar um desastre. Só que é o seguinte, você pode ter que visitar sua família, você pode ter que dormir, você pode ter que ir fazer xixi, você pode ter que ir trabalhar, sei lá, não tem como ficar do lado da pessoa o dia inteiro. Essa estratégia de fazer ele parar de beber só a partir de ficar grudada nele vai dar errado. Não tem como dar certo. Primeiro, porque você se sufoca. Segundo, porque qualquer estratégia que não seja no sentido de gerar crescimento no outro vai dar errado. Não tem como. Se a sua estratégia é tratar o outro como uma criança incapaz que não vai se desenvolver, você está ferrando com a pessoa. Você está destruindo o alcoolista. Você está atrapalhando ele com essa ideia. Não que você não deva se preocupar com ele, mas deva se preocupar mais no sentido de gerar crescimento. Não infantilização. Agora eu não posso fazer nada que eu tenho que ficar atrás do bonito para não dar um problema. Peraí, tudo bem, você está vivendo numa casa de palha, mas daí o que você faz? Decide. O que você quer? Você quer viver assim ou você quer viver melhor? Você quer que a pessoa que você ama pare de beber ou tá tudo bem continuar assim? E aí você vai tomar uma decisão. Se você quiser que a pessoa que você ama pare de beber, não precisar ficar se preocupando com ela, e aí você vai seguir as estratégias para que isso aconteça, né? Eu acho muito interessante, fazia tempo que eu não fazia uma live assim,
E aí, é tipo assim, pra mim é como se eu estivesse vendo um filme pela centésima vez, ou milésima vez. Mas eu sei que pra você que tá chegando talvez agora, é a primeira vez que você tá ouvindo isso. Então eu vou te explicar. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Da Nice. Ela tá dizendo o seguinte: Vitor, e quando ele não aceita que é uma doença e não quer ajuda? Porque para quem está começando a me acompanhar, para quem está começando a entender, essa é uma coisa muito difícil de compreender, né? Poxa, Vitor, mas você fala aí para fazer quem ama parar de beber e fala que o alcoolismo é uma doença. Você fala que a pessoa tem que se ajudar. Você fala que a pessoa tem que se comprometer. Mas daí eu olho para mim e eu olho para ele. Eu olho eu querendo mudanças acontecendo e eu olho ele lá parado. Eu olho ele lá dizendo que não é doença. Eu olho ele lá dizendo que não quer ajuda. E aí é natural que você que está começando a entender fique confuso ou confusa com isso. Só que perceba, essa doença do alcoolismo não é uma doença como qualquer outra. Não é tipo uma gripe, não é tipo uma perna quebrada. O alcoolismo é uma doença um pouco mais complexa que isso, porque envolve o desejo de mudança. O álcool ele mexe com o cérebro e a doença do alcoolismo mexe com o jeito da pessoa, e muitas vezes um dos sintomas da doença é a pessoa não aceitar que tem uma doença, não aceitar ajuda e não perceber a necessidade de mudança. E é justamente por isso que é tão importante você, familiar, tomar o primeiro passo. Porque você que não está com a doença do alcoolismo ativa, pelo menos, você já reconheceu a necessidade de mudança antes do outro, isso te dá a oportunidade de agir de formas para levar o outro a querer mudança. Tá? Porque é natural, faz parte da doença muitas vezes, e até é por isso que faz sentido. Né? Por isso que eu ensino a família. E eu trabalhei muitos anos com alcoolistas, e claro, sim, tem jeito de trabalhar com alcoolistas, lógico, os alcoolistas podem buscar ajuda, mas a maioria deles não busca ajuda, a maior parte do tempo, por conta do funcionamento da doença. Então, se a doença do alcoolismo ela é sorrateira, a doença do alcoolismo ela é perversa, ela joga baixo, ela joga sujo, ela faz com que a pessoa não perceba a necessidade de mudança. E pensa comigo, se não fosse assim, o alcoolismo não existiria. Se o alcoolista já, de cara já percebesse que está tudo errado e que ele tem que mudar, não era uma doença. Porque daí a pessoa, a hora que desse problema, ela pararia de beber e seria simples. Percebe? Quem ia morrer de alcoolismo? Ninguém. Só que por conta do jeito que a doença a gente precisa de uma abordagem também estratégica. Porque essa doença do alcoolismo destrói a sua família, destrói a pessoa que você ama, por conta de uma estratégia da doença que é perversa. Perceba, uma dessas estratégias da doença, do inimigo, é que ele demore para perceber que precisa mudar, que ele não aceite ajuda tão fácil. Então, para combater isso, você precisa do quê? Estratégia, você precisa de inteligência. Não dá para chegar como se fosse, vou chegar, lidar com um inimigo tão perverso, de uma forma ingênua, despreparada, você vai perder e esse inimigo não tem piedade, não. Vai matar a pessoa que você ama, vai destruir sua família, e você sabe. Só que a pessoa que você ama vai demorar e talvez nunca perceba sozinha e talvez seja tarde demais para ela. Por isso que eu acredito tanto que nós somos 1%, porque eu ensino pessoas a levarem alguém que ama a parar de beber mesmo que essa pessoa não queira. Por quê? Porque tem toda uma estratégia para fazer o estágio da mudança do alcoolista mudar, para que ele se comprometa com a mudança dele. E aí ele vai aceitar, e aí ele vai fazer o que for necessário. Porque uma pessoa comprometida, ela faz até dar certo. Uma pessoa comprometida, ela faz até dar certo. Ela busca, ela supera os obstáculos, ela supera os desafios. Ela não fica se dando desculpa e se queixando dos problemas. Ela busca superar. Tá? Isso vale para o alcoolista e vale para você também, tá? E essa é a mentalidade que talvez você tenha mais oportunidade de crescer, caso você queira. Né? Porque é muito fácil cair numa armadilha que é o vitimismo, né? Então, cuidado. Se você convive com o alcoolismo de alguém que você ama, claro que é uma situação desafiadora, é claro que é uma situação difícil, só que é o seguinte, você pode decidir se você vai ser causa ou consequência. Se você vai sofrer e vai reclamar para o mundo dizendo que eu sofro por consequência das coisas que acontecem, é muito triste, e é muito triste. E vai ficar mais triste se você continuar nutrindo uma mentalidade de vítima. Ou você pode decidir ser causa.
O que é ser causa? É você bater no peito e falar, ó, tá ruim? Beleza, mas eu vou ser causa de mudanças positivas. Por causa de mim, coisas diferentes acontecem. Porque eu não tô aqui para ir sendo levado conforme a maré vai levando. Eu tenho atitude para fazer o que é necessário para buscar uma vida diferente. E não para ficar só me queixando que as coisas não estão bem. Dói, beleza, mas dói muito mais ficar como vítima. Só que muitas pessoas acabam alimentando isso e eu torço para que você não caia nessa armadilha perigosa, que é bem difícil sair. Quando você, que ama alguém que bebe demais, já está numa situação difícil e você começa a nutrir uma mentalidade de vítima, como se você fosse um coitadinho ou uma coitadinha que não tem o que fazer e que todo mundo faz as coisas ruins para você e pobre de você, tentando despertar pena nos outros, cada vez mais você vai ser digno de pena. E quem é o maior responsável pela sua felicidade ou infelicidade? Você. E você, além disso, pode fazer quem você ama parar de beber. Você pode ser parte da solução. Que você pode não ser o problema, mas você pode ser parte da solução para que a pessoa que você ama pare de beber. E você pode fazer isso sem deixar de cuidar de si. Certo? Meu esposo disse que vai parar de beber e vai arrumar um remédio. Como faço para acelerar o processo dele se cuidar e se libertar? Focando no seu processo. Por exemplo, entrando no curso ACA, né? Você buscando recurso para você ter estratégia para fazer as mudanças acontecerem. Porque dizer, eu vou buscar um remédio para parar de beber é um pensamento mágico, é um pensamento muito ingênuo. É tipo um adolescente falando que, nossa, agora eu quero salvar o mundo. Joãozinho, como é que você vai salvar o mundo? Não, eu vou plantar uma árvore na frente da minha casa. E aí você vai olhar como é que tá o quarto do Joãozinho todo bagunçado, jogando lixo para tudo que é canto, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu vou arrumar um remédio para eu parar de beber. É de uma ingenuidade grosseira. É uma ingenuidade muito grosseira. Beleza. Mas se você nutrir uma ideia ingênua da sua parte também, imaginando que é só uma dicasinha que você precisa, ou é só um remédiozinho que vai dar e vai ser uma pílula mágica que vai resolver, você vai se frustrar muito. Você vai se frustrar muito. Isso vale para qualquer área da vida, né? Não é só para isso, para qualquer área da vida, né? Se você quer algo grande, você precisa estar disposto a fazer grandes movimentos. Quer dizer o quê? Você buscar não só uma dicasinha, mas você ir a fundo para ser parte da solução. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, é mágico, e você vai fazer quem você vai parar de beber assim, num passe de mágica. Não. Você pode sim fazer quem você vai parar de beber, mas daí você tem que entrar num processo de você adquirir esse conhecimento, de você desenvolver essas habilidades, e você não se iludir que um remédio vai salvar tudo. Um remédio vai salvar tudo, porque o que tem de gente que fala, pode olhar ao seu redor, pensa outro problema, tipo assim, obesidade. Quantas pessoas, né, a gente tem muita obesidade, alcoolismo também, mas tem muita obesidade, pessoas muito acima do peso. Se você for ver a lista de pessoas que, eu quero ver se eu tomo um remédio para emagrecer. Nossa, é uma lista enorme. Agora, quantos desses vão emagrecer? Muito poucos, porque é da boca para fora, é uma vontade muito pequena, é uma vontade muito ingênua. Quero, Vitor, se for fácil. Eu quero se for de graça. Eu quero se não tiver que fazer nenhum esforço. Se eu tomar um remédio, nunca mais tiver vontade de beber. Olha, acorda, bom dia. Não é assim, não. A vida pode ser maravilhosa, mas tem um preço a ser pago. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, não vai rolar. E eu não estou dizendo para você falar isso para ele, não. É para você ter essa consciência. Que, beleza, mas porque dizer isso para os outros é uma coisa. Agora, você viver o comprometimento de fazer a sua parte é diferente. Entende? Então, a melhor forma de você demonstrar e você criar comprometimento é você se comprometendo primeiro com a sua mudança. Para que você possa desenvolver habilidades para fazer que você vai parar de beber. Não só por um dia, sem se iludir, né? Sem se iludir. Porque a ilusão causa frustração. Rashir está dizendo, como posso ajudar o meu marido? Eu não vejo como. Então tá, você não vê como. Então eu vou dizer, como eu quero ajudar o meu marido a parar de beber? Eu não vejo como. Vitor, como é que eu faço? Eu vou te dizer, você não vê como porque tem muita coisa que você não sabe que você não sabe. Vitor, eu quero aprender a fazer um bolo, mas eu não vejo como. Beleza, então, você quer mesmo aprender? Então como é que você vai fazer? Vou te dar uma dica.
para qualquer coisa da vida. Eu quero uma coisa, mas eu não vejo como. Procura alguém que saiba esse caminho, usa essa pessoa como referência, aprende com essa pessoa que entende sobre o assunto, e aí você vai começar a aprender um monte de coisa que você não sabe que você não sabe. Tem um monte de coisa que você nem sabe que você não sabe. E aí, se você estiver aberta a aprender e ter humildade de entender que o que você precisa é aprender coisas que você nem sabe hoje que não sabe, aí você vai conseguir ajudar o seu esposo a parar de beber. Porque muitas pessoas falam, mas eu quero ajudar, mas eu não vejo como, então não tem como. Aí morreu, aí acabou. Aí entra no pensamento da vítima. Só que beleza, não vejo como, então eu vou procurar uma referência. Vou começar a aprender, vou ter humildade e vou me dedicar. Porque qualquer coisa na sua vida que você quiser aprender, você consegue. E você vai buscar como? Vai buscar uma referência. Ou vai tentar sozinho, é mais difícil. Mas você vai buscar uma referência. Porque se você nem sabe que você não sabe um monte de coisa, como é que você vai conhecer esse caminho? Então a importância de você buscar uma referência, seguir, estudar, né? Ó, ela tá falando o seguinte: eu não vejo como ajudar o meu marido porque ele não quer saber de ouvir ninguém falar para ele deixar de beber. Olha, um erro muito grave e fatal. Vitor, eu não vejo como ajudar o meu marido porque ele não quer saber de ouvir ninguém falando para ele deixar de beber. Ninguém quer ouvir alguém falando, ai, nossa, eu quero ouvir um conselho. Você mesma, você já acordou um dia precisando de alguma coisa? Ah, eu preciso me alimentar melhor. E aí eu quero que as pessoas comecem a olhar na minha cara e jogar na minha cara. Nossa, Vitor, você tá gordinho, hein? Para de comer maionese. Sai daqui, eu não quero te ouvir falar isso. Que saco, que chata, que insuportável. Ninguém quer ouvir falar isso. Você não quer ouvir falar isso. Você quer que bata alguém na sua casa, alguém comece a falar, ô querida, você tá toda errada, você tem que mudar, olha, esse seu penteado é feio. Isso é ajudar alguém? É claro que não é. E eu sei que a ansiedade, a frustração, a angústia fazem as pessoas tomarem atitudes cegas, do tipo imaginar que, ai meu Deus, eu não vejo como ajudar meu marido porque ele não quer ouvir ninguém. É claro que ele não quer ouvir ninguém falar para ele deixar de beber. Essa é a má notícia. As pessoas precisam de um incentivo para alguém, não é esse. Fala para um Vitor gordinho, que agora estou indo na academia, estou me alimentando melhor, mas fica falando na minha orelha que eu tenho que me alimentar melhor, que eu tenho que me exercitar. Eu vou me cansar de você, rapidinho. Tá entendendo? Isso não é incentivo. Isso muitas vezes deixa a pessoa até mais insegura, deixa a pessoa até se sentindo mais, como se quisessem controlar, mais incompreendida, mas às vezes até mais humilhada e com mais desejo de se defender contra você. E aí, justamente, ele não quer ouvir porque só enche o saco do cara. E ele não vai falar isso. Ou às vezes ele fala isso pra você e você não acha que é verdade. Ah, não, eu falo as coisas pra ele, mas eu sou dono da razão, eu sou certo, eu sei de tudo. Se ele não me escuta, é porque ele não quer me escutar? Porque eu sendo tão perfeito assim, como é que ele não vai me escutar? Ah, então eu não sei, porque se eu falo e ele não me escuta, aí você não olha pro espelho. E eu duvido que você faria isso em outras situações. Só que quando a tensão e a ansiedade estão grande, a gente acaba, por não saber também do assunto, fazendo bobagem. E aí a gente faz bobagem, e o pior é fazer bobagem com convicção. A gente vai lá e faz bobagem com convicção, que é o quê? Ah, eu vou falar pro meu esposo, para de beber, fulano. Pelo amor de Deus, para de beber. Vai lá e manda um vídeo para ele de alguém, um psiquiatra, um médico falando para ele que o álcool faz mal. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso é provocação, isso é uma coisa que só vai fazer o relacionamento de você se desgastar cada vez mais. Por isso que eu bato tanto na tecla, e até me desculpa se às vezes eu sou enfático, porque eu vejo algo, e eu acho que você sabe como é, você enxergar algo que a pessoa ainda não vê. E eu torço para que você enxergue isso a tempo. Por isso que às vezes eu posso ser um pouco mais duro em alguns momentos, para que você entenda que, olha, não é pedir para o outro parar de beber. Isso não vai rolar. Não é assim, ai, pare de beber, por favor. Peraí. Isso é de uma falta de empatia muito grande. E isso é um dos mecanismos da doença. Não é a doença do alcoolista faz com que as pessoas ao redor, até por falta de conhecimento, comecem a não ter empatia por como é que ele escuta as coisas. E aí você fica frustrada, fica irritada, fica sem saber a direção para onde você vai, e você fica frustrado e começa a dar tiro no pé, tipo, pedindo para ele parar de beber. E aí vai se perdendo. O que ele vai fazer? Vai ficar com resistente. Aí você, meu marido, para de beber. Você não tá vendo que o álcool tá te destruindo? E aí ele vai fazer o quê? Vai olhar para você e vai dizer, não, mas eu não bebo tanto assim. E aí você vai olhar e pensar, não, poxa, o meu marido, ele nunca vai parar de beber. E aí você cria uma profecia autorrealizável.
Quer dizer o quê? Você inventou uma história na sua cabeça porque você acreditava numa estratégia sua toda errada, e aí você começa a agir de uma forma errada, e você desperta uma reação errada, e aí você criou uma profecia que se concretiza pela sua falta de habilidade de lidar com o problema. Essa profecia se concretiza pela sua falta de habilidade de lidar com o problema. E aí você aponta para o outro. Ah, não, é ele que está errado. Ele não me escuta. Eu sou todo poderoso, eu sou dono da razão e ele não me escuta. Então eu não sei como ajudar ele. Claro que você não sabe. Só que você está tentando ajudar ele ou você está querendo entrar num papel de vítima, de dizer, ai meu Deus, não dá. É sua arrogância. E a arrogância contamina. E aí ele começa a devolver para você a arrogância. Como? Dizendo que não tem problema beber, dizendo que, olha, nem quero ouvir ninguém falar nada, porque ninguém ouve quem não confia. E se você sempre está pedindo para ele parar de beber, você tá destruindo a confiança entre vocês. E isso machuca muito a nossa autoestima. Quando alguém chega, pode ter razão, pode ser o seu chefe, chega e fala para você todos os seus defeitos, chama para você para sentar e fala todos os seus defeitos de uma vez só. Eu acho que você até pode, com muita maturidade, absorver aquilo. Mas se for muito forte, você vai ficar mal e você vai começar a ter dificuldade de enxergar os seus problemas, por natureza. Porque se a gente não tiver, a gente tem mecanismos para nutrir a nossa própria autoestima. O alcoolista também tem. Então você fica pedindo para ele parar de beber, você está enfiando goela abaixo uma notícia ruim. E aí quando a gente faz isso, é natural que a pessoa resista. Então, perceba. Não é pedindo para ele parar de beber que você vai conseguir. E não é com uma pílula mágica. Aqui eu não dou uma pílula mágica, eu ensino o caminho e tem um método para fazer isso. Tem uma estratégia que você precisa aprender para levar ele a parar de beber. Tá certo? Claro que é triste ver ele se matando, é muito triste. Só que aí é aquele negócio. A gente não pode cobrar dos outros aquilo que a gente não faz. Né? É triste ver ele se matando. Ok, mas e aí? Vou te dizer uma coisa dura aqui. E ao ver ele se matando, o que é que você faz? Você olha para isso? Legal, você está aqui assistindo esse vídeo. Isso já é um bom passo. Já é um bom começo. Tem muito mais adiante, mas é um bom começo. Você está aprendendo mais sobre o problema. Legal, isso é uma boa coisa. Porque é legal você lembrar disso. Será que eu estou agindo como uma pessoa que está sendo parte da solução? Beleza, é triste, é muito triste, é mesmo. Mas aí você olha e pensa, será que eu estou agindo como parte da solução ou não? Será que eu estou usando o meu tempo como parte da solução ou não? E aí você vai começar a ter todo um jeito de lidar com isso bem diferente. Ó, a Lúcia entendeu errado, Lúcia. Falou assim, ó, não é válido, eu sei. Não foi isso que eu falei. Ele quis ir no médico porque minha filha queria que fosse. E ele toma e bebe também. Olha, cuidado. Remédio, não estou dizendo que não é válido. Remédio pode ser válido dentro de uma estrutura de tratamento. Tá entendendo? É muito diferente você pegar e eu quero emagrecer, então vou buscar um nutricionista, vou buscar um médico, vou buscar uma academia e vou seguir as orientações e o médico foi lá e passou um remédio para eu tomar porque eu quero emagrecer. E um remédio temporário enquanto eu sigo o meu plano de treinamento físico e alimentar. O remédio pode ajudar? Claro. Agora, o remédio vai resolver? Não. Tá doido? Não tem milagre. O remédio pode ser útil sim, porque é o seguinte, ele vai funcionar na medida em que a pessoa tiver o quê? Comprometimento em parar de beber. E é por isso que é isso que eu ensino, né? Você gerar comprometimento em quem você ama para essa pessoa parar de beber, porque daí ela vai fazer o que for necessário. Com, sem ou apesar do remédio. Tá entendendo? Não é que o remédio é certo ou errado. Tem momento, tem situações. A Rosilene está falando, Vitor, quero muito fazer este curso porque sofremos muito com meu filho. Tá legal, Rosilene, então clica na lista de espera, tá? Porque a gente está sem vagas no momento. Você pode entrar no meu Instagram e clicar no botão lá para você ser avisada, mas a gente está sem previsão. A gente acabou de fechar uma turma que lutou a última turma, tá? Então a gente está sem vagas agora. Então quem quer entrar no curso precisa entrar na lista de espera, senão corre o risco de não conseguir. Ó a Priscila dizendo, doutor, só agradecer, porque quando eu mudei, tudo à minha volta, inclusive o meu esposo, está desde abril, que é só cerveja sem álcool. Ah, isso é bom, hein? Sem beber álcool desde abril? Poxa, isso é muito legal, Priscila. Parabéns. Parabéns, que vitória.
Parabéns pela tua dedicação, parabéns pelo teu comprometimento. Fico muito feliz de fazer parte disso de alguma forma. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas respostas que eu dei aqui hoje. Lembrando que você pode receber muito mais dicas e participar de outros quadros como esse para mandar também suas perguntas. É só você me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. Se inscreve, curte aqui e me acompanha que você vai receber mais conteúdos como esse. Se você gostou do conteúdo, então se inscreve no meu canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!